salve galera do CPM de Araguaína! Meus caros estudantes, vamos hoje para uma revisão de geografia com assuntos baseados em temas do segundo ano. O assunto de hoje é o comércio internacional e os transportes. Assista essa videoaula que eu fiz com carinho para vocês, direcionada a alunos do segundo ano do ensino médio. Bons estudos, boas provas, grande abraço e até a próxima! Salve, salve galera! Vamos na nossa videoaula hoje para os segundos anos, falando sobre o tema comércio internacional, beleza? Vamos lá então. O que é comércio internacional? O comércio internacional é o conjunto de operações comerciais realizada entre países que são regidas por normas estabelecidas em acordos internacionais, galera. O conceito pode se referir tanto à circulação de bens e serviços, como também ao movimento de capitais, ao movimento de dinheiro pelo mundo, valeu? Lembrando também que comércio internacional, as compras, ou seja, as importações, e as vendas, as exportações, beleza? Então você faz um balanço entre importações e exportações, você vai conseguir aí a balança comercial, você vai ver como que está a balança comercial. Se você compra muito e vende pouco, você vai ficar deficitário. Você vai ficar com a balança comercial no déficit. Se você vende muito e compra pouco, você vai ficar superávit na sua balança comercial. Portanto, o comércio internacional é feito entre os países. O comércio internacional é regido por barreiras, que nós chamamos de barreiras comerciais. Essas barreiras comerciais aí podem ser entendidas como qualquer lei, regulamento, política ou medida ou prática governamental que imponham restrições ao comércio exterior. Essas barreiras comerciais, nós podemos dizer, é uma forma de protecionismo. Protecionismo que ao comércio interno, à indústria local. As barreiras comerciais podem ser tarifárias e não tarifárias. Qual que é a diferença aí? Vamos ver? Olha o que diz aí. Barreira tarifária é aquela cuja entrada ou saída de mercadorias é dificultada ou encarecida por meio da incidência de impostos. Pode ser também outras taxas, impostos, procedimentos de valorização na aduaneira, beleza? Então, impostos da aduaneira, que são barreiras tarifárias. Existem também as barreiras não tarifárias. As barreiras não tarifárias restringem, proíbem ou dificultam a entrada ou saída de mercadorias, são praticadas sob alegação com o intuito de proteger o comércio local, ó, proteger o comércio interno, o mercado interno, a indústria nacional e os consumidores. Através desse argumento aí, eles impõem também barreiras não tarifárias. No caso, muitas empresas, para poder exportar, tem que ter um selo de qualidade, tem que cumprir alguma norma, exigência imposta pelos países. Então, vejamos aqui 5 mudanças na atividade comerciais provocada pela globalização. Lembrando a você que a globalização foi fundamental no desenvolvimento aí, na evolução do comércio internacional. Então vamos ver aqui alguns pontos. A intensificação das trocas comerciais, de serviços e de capitais entre as nações, o fortalecimento das grandes corporações transnacionais, a formação e fortalecimento de megablocos comerciais supranacionais, que nós vamos falar daqui a pouquinho, o uso intensivo de tecnologia, a necessidade de mão de obra qualificada. Então, temos aqui o significado de aduaneiro, tem a ver com alfândega, alfandegário, próprio da alfândega, do órgão público que fiscaliza a entrada e saída de mercadoria em aeroportos, fronteiras, cobrando taxas relacionado com a aduana, alfândega, que pertence ao que é alfandegário. Então, quando você falar de aduana, tem a ver com alfândega, aquele local onde vai cobrar os impostos relacionados aos produtos que vão entrar num determinado país, ou que vão sair também. Temos aqui uma foto de uma aduana, tá? Essa aqui fica em Foz do Iguaçu, quando você vai atravessar para o Paraguai, quando você vai voltar. Então tá aí, ó. E aqui nós temos foto de contêineres que são utilizados na exportação e importação mundial aí. Beleza? Sobre essa questão do comércio internacional, existem alguns órgãos que são órgãos mundiais que estão ligados aí, que faz a fiscalização, o gerenciamento. Entre eles nós temos a OMC,
que é a Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio nasceu em 1995, o objetivo dela é regular o comércio mundial, atuar na área do comércio exterior, auxiliar o fechamento de acordos comerciais entre os países, além de servir como mesa de negociações internacionais, averiguar a existência de possíveis excessos de protecionismo. Podemos ver mais esse portfólio com algumas, por exemplo, administrar os acordos comerciais entre os países, resolver disputas comerciais, supervisionar políticas comerciais dos países, ampliar as áreas de livre comércio, reduzir práticas de países que possam dificultar o livre comércio, como, por exemplo, cobrança de tarifas e as chamadas barreiras não tarifárias. Então, qualquer problema que os países tiverem, eles vão ter que ir na OMC, na Organização Mundial do Comércio, para resolver as questões aí. Bom, para facilitar o comércio entre os países, além desses organismos internacionais, como já falamos, os países também se organizaram em blocos econômicos. E o que são os blocos econômicos, os blocos comerciais? Bom, os blocos comerciais, os blocos econômicos, são um conjunto de países que partilham de um tipo de acordo intergovernamental, ou seja, acordo entre eles, muitas vezes parte de uma organização intergovernamental, onde as barreiras ao comércio são reduzidas ou até mesmo eliminadas entre os países participantes do referido bloco. Nós temos aqui algumas características de blocos econômicos, alguns tipos. Nós temos 4 que nós vamos citar para vocês: Zona de Livre Comércio, União Aduaneira, Mercado Comum e União Política e Monetária. Vamos ver um pouquinho sobre as características de cada um deles? Por exemplo, a Zona de Livre Comércio, ela faz a eliminação ou diminuição significativa das tarifas alfandegárias dos produtos comercializados entre os países membros. Já a União Aduaneira adota uma tarifa externa comum, que é a TEC, que visa taxar os produtos de países não membros do bloco. Nós temos também o Mercado Comum, que envolve a livre circulação de produtos, pessoas, bens, capital e trabalho. E nós temos União Política e Monetária. Esse modelo aqui, nesse modelo, adota-se uma moeda comum que substitui as moedas locais, passa a valer comercialmente em todos os países membros. Também é criado o Banco Central do Bloco, que passa a adotar uma política econômica comum para todos os integrantes. É o caso mais conhecido aqui, por exemplo, da União Europeia. E aqui nós temos um mapa mostrando onde ficam os blocos. Por exemplo, nós temos aqui na nossa região, na América do Sul, o Mercosul, temos o Pacto Andino, temos o NAFTA lá na América do Norte, né? Temos a ALCA, que é um projeto que está sendo estudado, que até hoje não finalizou. E nós temos na Europa aqui, como você pode ver, na União Europeia, nós temos o APEC lá na Ásia, e são vários blocos que você está vendo aí pelo mundo. Cada bloco desse aí tem uma modalidade, como nós acabamos de ver, que pode ser uma daquelas 4. Pode ser área de livre comércio, União Aduaneira, Mercado Comum ou União Monetária. Beleza? No caso, por exemplo, o Mercosul, ele é uma união aduaneira. E o modelo da União Europeia é União Política e Monetária. Já o modelo do NAFTA é uma zona de livre comércio. Beleza? Então temos aqui os principais blocos, alguns dos blocos mais importantes do mundo: a APEC, NAFTA, Mercosul e a União Europeia. Aqui um outro mapa mostrando os países de acordo com a sua cor, né? O Mercosul aí em verdinho, como você pode ver. O NAFTA é amarelo. A Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, lá na Ásia, a Rússia, aqueles países lá, que faz parte da CEI. A União Europeia em roxo, beleza? Vamos falar agora sobre alguns blocos, que é o Mercado Comum do Sul, Mercosul. Foi criado em 1991, através do Tratado de Assunção, na Zona de Livre Comércio. Em 1995, foi a União Aduaneira. 90% dos produtos são livres de tarifas. Aí a inclusão da Bolívia mais o Chile como países parceiros e o México como país observador. Então esse é o Mercosul. Os países que fazem parte do Mercosul são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E existe também alguns países parceiros como Bolívia e Chile e o México como país observador. Vamos falar agora de um bloco mais avançado, onde tem uma moeda única, União Europeia. Então você pode ver aí a foto das bandeiras dos países, né, que faz parte da União Europeia. União Europeia é um bloco econômico, político, social,
eram 27 membros, hoje já são 28, com a inclusão da Croácia. Eles participam de um projeto de integração política e econômica estabelecida após a assinatura do Tratado de Maastricht, em 7 de fevereiro de 1992. Então, são 28 países atualmente. Vemos também aqui os fundamentos desse bloco. Olha, interessante aqui. Estabelecer uma união cada vez mais estreita entre os povos europeus, consolidar a defesa da paz e da liberdade, melhorar as condições de vida e de trabalho dos europeus, dos povos, dos seus povos, aprofundar a solidariedade entre os povos, respeitando sua história, cultura e tradição. A União Europeia tem apenas uma moeda, que é o euro, muito forte. Eles têm uma sede que fica em Bruxelas, na Bélgica, e existem os parlamentares, que são parlamentares do bloco. Atualmente, inclusive, está havendo muita discussão sobre um dos países que querem sair do bloco, que é a Inglaterra, ou melhor, a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha quer sair do bloco e nós temos até aqui uma gravura mostrando a bandeira inglesa, a bandeira da Grã-Bretanha, sendo tirada aqui da bandeira da União Europeia. Beleza? Continuando, vamos falar um pouquinho da ALCA, que é uma área de livre comércio das Américas. É um projeto ambicioso aí, liderado pelos Estados Unidos, para colocar a América em um bloco só, a América do Sul, a América Central e a América do Norte. Logicamente, foi excluído aí Cuba desse bloco. Os americanos não querem Cuba nesse bloco e querem que o Brasil adira, querem que o Brasil faça adesão. Até agora o Brasil não resolveu ainda, nunca aderiu a esse bloco por achar que vai levar muito prejuízo, né? Essa questão aí. Então, continuando nossa revisão aqui para a prova V2, para a galera dos segundos anos, vamos falar um pouquinho sobre transportes, tipos de transportes. Temos aqui uma gravura mostrando variados tipos de transportes. São 3 modalidades de transporte: terrestres, aquáticos e aéreos, né? Os terrestres podem ser modais rodoviário, ferroviário e dutoviários. Aquáticos, que podem ser hidroviários, fluviais, né? Lacustres e oceânicos, de longo curso e também o de cabotagem. E também os transportes aéreos, que são realizados em rotas nacionais e internacionais, aí, pela aviação. Beleza? Então, tipo de transporte: terrestre, aéreo, hidroviário e dutoviário. Sobre cada um deles, vamos lá então. O primeiro deles é o transporte hidroviário. Nesse caso aqui é o transporte hidroviário marítimo internacional, que é realizado entre os países, né? A questão dos navios, que são os grandes transportadores das cargas internacionais, ok? As mercadorias internacionais transportadas nos contêineres, como você está vendo aí desse navio. Olha outro aí, o navio muito grande aí, né? E existe também, no caso dos navios, um transporte que nós chamamos de cabotagem, que ele é feito em alto mar também, porém ele é feito dentro de um mesmo país, é feito de um porto para outro porto. Vamos ver o que é que diz aqui o dicionário. Cabotagem, navegação mercante. Cabotagem, navegação mercante ao longo da costa e especialmente entre portos do mesmo país, como falamos, né? Continuando o transporte hidroviário, também existe o transporte fluvial através das hidrovias. Você pode ver aí essa foto de uma embarcação em um rio, né? Então, isso é feito também no Brasil. Tem alguns aqui. É um dos transportes mais baratos que existe, é o hidroviário. Carrega muita mercadoria e é barato. Olha essa outra gravura aí, mostrando as barcaças aí nos rios. Um outro tipo de transporte é o transporte terrestre, que é um deles aqui, modalidade ferroviário. Nós temos aqui uma imagem de um trem. É uma modalidade de transporte pouco utilizada no Brasil, visto que os investimentos nessa área são antigos. O Brasil praticamente houve pouca evolução nesse sentido. Nós temos aqui um mapa mostrando a quantidade de ferrovias. Se você vê no Brasil todo aí, você vê que é muito pouco. Apenas a região sudeste e um pouco da região sul é que temos ferrovia, né? Quase pelo Brasil todo não tem aí. Como você pode ver, inclusive dados recentes mostram que o Brasil tem pouco mais de 30 mil quilômetros de ferrovias. O transporte de ferrovias,
ele é o segundo transporte mais barato. O transporte rodoviário é responsável por mais de 60% do transporte das cargas no Brasil. E também boa parte dos passageiros, né? Grande parte dos passageiros. Só para você ter uma ideia, o Brasil é um dos países do mundo que mais tem ônibus e caminhões. É um dos modelos de transporte onde o frete é mais caro, perdendo só para a aviação. O transporte aéreo é o movimento de pessoas, mercadorias pelo ar, com a utilização de aviões, balões dirigíveis ou helicópteros. O transporte aéreo é utilizado preferencialmente para movimentar passageiros, cargas e mercadorias urgentes ou de alto valor. Existe também o transporte que nós chamamos de modalidade dutoviário, terrestre dutoviário, feito por meio de dutos, de canais, tubulações, condutos. Transporte dutoviário, transporte que se efetiva através de dutos, de canos, né? Tubulações, especialmente falando de gases, substâncias químicas e outros. Então ele é transportado através dos canos. Por exemplo, quando o Brasil traz o gás da Bolívia, não é nos caminhões, é trazido para o Brasil nos tubos, como você pode ver, por exemplo, aí, um tubo aí, existe vários quilômetros, milhares de quilômetros de tubos aí, dutos entre o Brasil e a Bolívia, trazendo gás, por exemplo. Então, é uma outra modalidade de transporte que nós estamos aprendendo, chamada dutoviário. Vamos falar um pouquinho sobre a matriz de transporte brasileira. Olha interessante aqui, ó, 61,1% do transporte de carga do Brasil é feito no rodoviário. O ferroviário corresponde a 20,7% dos transportes. O aquaviário, 13,6%. E o dutoviário, 4,2%. E o aéreo representa apenas 0,4%. Um outro gráfico aqui, um outro comparativo, mostrando os caminhões com os vagões de trem de ferro e as barcaças, através de transporte hidroviário, nas hidrovias. Olha só, caminhões carregam aí 1.680 sacos de grãos. Um vagão graneleiro vai carregar 6.000 sacos. Você tem uma noção aí, não? 6.000 sacos. Uma barcaça que transporta em hidrovia carrega 66.000 sacos. E elas podem ser acopladas uma na outra, carregando até 396.000 sacos de grãos. Então, para você ver a diferença na quantidade, por isso que o transporte hidroviário é mais barato, porque ele carrega maior quantidade de mercadorias. Valeu? E é isso aí, galera. Fizemos essa videoaula para ajudar vocês. Estude aí bastante para a nossa prova V1 aí que está se aproximando. Bons estudos para vocês. Estamos finalizando aqui mais uma videoaula. Se você gostou, dê o seu joinha lá. Estude bastante aí, bons estudos e boa prova a todos. Grande abraço e até a próxima.